Oi vizinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu sou aqui do AP no 20. Sim, gente, o nome é AP no 20, apesar de eu ter colocado um 20º ali, é AP no 20. Vocês são meus vizinhos, então vocês podem me chamar de Rafa do AP no 20, não tem problema nenhum. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo do canal e nesse primeiro vídeo eu vou contar, como está aqui no título, né? Como foi o meu primeiro contato com a construtora Cury, tá? A construtora que vai fazer o meu empreendimento. Eu vou contar pra vocês como é que foi esse primeiro contato, onde eu vi qualquer tipo de anúncio, como é que foi o processo de escolha do apartamento, compra do apartamento, visita ao stand, ao decorado. Eu vou contar pra vocês como foi o processo de compra, então desde o contato que eu fiz com o corretor, né, o primeiro contato, até a entrega de documentação, até a assinatura do financiamento, que foi esses dias, e que eu tô muito feliz por já ter feito isso, porque, gente, quem nunca passou por isso, vou te contar um segredo. É agonizante, porque você fica naquela expectativa de assinar, e eu, como sou uma pessoa ansiosa, eu fiquei muito nervoso pra saber se ia dar tudo certo, eu tava com muito medo de dar alguma coisa errada e acabar com todo esse meu sonho, mas deu tudo certo e eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo como que deu tudo certo. Ah, e uma outra coisa que deixa todo mundo nervoso é o INCC. Muita gente sabe que existe, muita gente não sabe que existe. Eu vou contar tudo nesse vídeo, então fica comigo que você vai saber de tudo isso. Meu primeiro contato com a construtora Cury foi através deste folheto. Sim, gente, foi o folheto do meu corretor, né, eu chamei ele. Eu não sei o que eu tava fazendo nesse dia, na verdade. A gente tava subindo, eu já tinha visto antes esse anúncio, né, mas eu nunca tinha parado pra poder dar atenção. E aí foi que um belo dia, a gente viu colado num ponto de ônibus e eu resolvi tirar foto pra poder chamar o corretor, né. Porém, a primeira mensagem que eu mandei, eu acho que eu errei não sei quantos números, eu errei o número inteiro na hora de salvar. E aí eu mandei mensagem pra uma outra pessoa, essa outra pessoa falou que não sabia de nada sobre aquilo, mas me desejou boa sorte mesmo assim. E muito obrigado, pessoa que me desejou boa sorte, porque deu certo mesmo, eu tive uma boa sorte, graças a Deus. Muito obrigado. Depois disso, eu consertei o número, vi que estava errado, consertei o número e chamei o corretor, o Ferraz. Ele foi meu corretor, né? De primeira, eu queria um empreendimento em outro local, né? Eu moro em Pirituba e eu queria um empreendimento lá da Barra Funda. Na verdade, foi o que ele me apresentou, né? Ele estava sendo corretor de lá da Barra Funda, não desse de Pirituba. E aí a gente foi conversando, ele me mandou as fotos, me mandou o PDF, né? Eu fiquei apaixonado na mesma hora, foi amor à primeira vista. Eu e meu namorado, a gente ficou perplexos com o quanto de vantagens teríamos se a gente morasse num condomínio na Barra Funda, em um condomínio daqueles que teria uma torre só, que seria área de lazer completo, sabe? 5 minutos do metrô andando. A gente entregou nossos documentos via WhatsApp e eu mandei via e-mail porque eu gosto de formalizar tudo certinho. Então minha dica pra vocês é, quando os corretores pedirem os documentos e eles falarem que pode mandar via WhatsApp, sempre manda via WhatsApp e via e-mail, porque aí você tem lá, caso aconteça qualquer coisa, você tem que você enviou por e-mail pra ele, né? Você tem um e-mail certinho, então é sempre bom você ter essa garantia. Eu gosto sempre de ter garantias. A gente enviou os documentos, né, que precisavam. E aí foi para aprovação na assessoria da Caixa, né? Um belo dia, não demorou, gente, não demorou, foi muito rápido. Assim, eu não separei exatamente a data que aconteceu as coisas, mas eu sei que foi que eu mandei numa semana e na mesma semana, acho que 1 ou 2 dias depois, eu já recebi a mensagem dele falando que tinha feito a aprovação, né, que a Caixa tinha feito a pré-aprovação do crédito, e ele tava me chamando pra ir lá no stand da Barra Funda. Como a gente tava em pandemia, o stand não tava aberto, então a gente foi no containerzinho onde ficavam os corretores, os gerentes, né, e aí a gente foi naquele container pra poder falar com o gerente para ver como é que tinha ficado o nosso financiamento. Pois bem, a Caixa nos aprovou 111 mil, foi uma coisa assim, 111 mil, 2 mil de subsídio, e aí a gente tinha um FGTS muito pequeno, quase nada. Só eu consegui usar o FGTS, porque o meu namorado, ele não tem 3 anos ainda de carteira assinada e registro no FGTS, então você precisa ter pelo menos 3 anos de registro no FGTS para poder
utilizar o seu FGTS para poder dar entrada numa casa. Então a gente foi lá, a Caixa liberou esses valores pra gente, 111 do financiamento, mais 2.000 de subsídio, ficaria 113 mil. Só que naquele dia ainda não tinha lançado o empreendimento, então a gente ainda não tinha os valores, eles ainda não tinham os valores das unidades para passar pra gente, então dependia muito do andar, se era com sacada, sem sacada, então ia depender de tudo isso e eles não tinham esses valores ainda, né? Então eles falaram que na semana seguinte, se eu não me engano, a outra semana já ia lançar o empreendimento e aí sim a gente ia ter esses valores para poder a gente ver como é que ficaria. Ah, lembrando que eu vi o anúncio no dia 22/3, né, no 22 de março, e aí foi menos de 20 dias entre ver o anúncio e realmente ir assinar com a construtora, então foi bem rápido, na verdade. Bom, só que tem um porém. Pro meu corretor, eu informei que eu tinha a renda de um emprego CLT, meu namorado de outro, né? E ele também, na verdade, trabalha na mesma empresa que eu. E eu informei também que eu fazia um estágio, né, remunerado. E aí ele não levou muito esse estágio em consideração, porque ele falou que quanto menor a sua renda, maior o subsídio. Mas aí, chegando lá, o subsídio era muito pequeno, R$2.000 de subsídio não valia a pena, sabe? Então valia a pena eu acrescentar o meu estágio, né, o valor que eu recebia de estágio para poder aumentar essa aprovação desse financiamento. Então tava 111 mil, eu poderia acrescentar mais uma renda para poder aumentar a aprovação. E aí a gente entregou para eles, fomos embora. Eles ficaram de verificar, né, fazer uma nova simulação para poder fazer uma nova aprovação. Depois de alguns dias, o meu corretor mandou mensagem falando que tinha aprovado um valor muito maior do que tinha aprovado antes. O gerente, na hora lá, quando eu entreguei o comprovante para ele, do extrato, ele falou que não, se eu fosse colocar a minha renda do estágio, a minha aprovação ia para 170 mil. Ok, eu fiquei muito feliz, né? Eu ia poder comprar um apartamento de 200 mil, parcelar a entrada 30, 40 mil, parcelar a entrada, ia ficar tudo perfeito do jeito que eu imaginei. Não. Cheguei lá no dia 9/4 para poder verificar a minha aprovação e já assinar com a construtora. Fui lá na Barra Funda, onde era o empreendimento, né? Onde fica o stand. Já estava funcionando, porque a gente já aqui em São Paulo já tinha saído da fase emergencial, né? Então a gente estava em transição já para fase vermelha, fase laranja, eu não me lembro. Então já estava podendo atender dentro do stand, né? E aí a gente foi pra ver a aprovação e quando a gente viu a aprovação, não sei se o gerente já tinha visto antes, sei que ele parece que ficou meio surpreso porque a aprovação não veio 170 mil, né? Eles aprovaram 139 mil, o que melhorou bastante mesmo, porque, né, foram 28 mil a mais de aprovação. E 28 mil faz diferença. Faz diferença, meus filhos, faz diferença, muita diferença. Aprovou esse valor pra gente, a gente foi vendo lá as unidades que tinham disponíveis, o que a gente conseguia fazer e nada, ficava muito caro a entrada pra gente. E aí, naquela época a gente não tinha outra renda pra juntar, né? A gente não queria juntar com amigos nem nada, porque a gente queria ter um cantinho no nosso nome, só nosso. E foi quando o gerente deu a ideia da gente ver aqui em Pirituba, que é onde a gente mora, né? A gente já mora em Pirituba, a gente já sabia desse empreendimento, mas a gente queria ir lá na Barra Funda. E aí ele apresentou esse empreendimento pra gente mais detalhadamente, a gente não tinha visto decorado ainda. Aí ele apresentou esse empreendimento pra gente, a gente viu também no site, fez um tour virtual por lá, né? Viu que tinha bastante coisa, quase as mesmas coisas que tinham nesse empreendimento da Barra Funda, tinham nesse de Pirituba. E era em frente à estação, em frente à estação de Pirituba. Aquele lá tinha um caminho que você fazia até chegar à estação, era 5 minutos, mas era um caminhozinho que você fazia. Esse não, ele falou que era simplesmente atravessou a rua, você tava na estação. Então não tem como competir, né, gente? A gente foi vendo lá as unidades que tinham disponíveis, já não tinha quase mais nenhuma, né? E aí a gente foi vendo e a gente conseguiu no 20º andar. Por isso, AP no 20, né, gente? AP no 20, AP no 20º, entendeu? O empreendimento lá, a torre que a gente pegou, são 21 andares. E a gente ficou no 20º, a gente ficou no andar muito alto. Só que uma coisa que eles não falaram pra gente é que teriam mais fases, teriam mais condomínios daquele terreno, né? E aí a gente escolheu. Assim, ainda bem que a gente escolheu no alto e mais pra ponta, porque aí a gente teria uma visão mais, né, não tanto pra frente, no meio da torre, mas uma visão mais lateral da torre. Então, isso foi o que deu uma vantagem pra gente, porque vai ter um condomínio bem na nossa frente, inclusive uma torre bem na nossa frente da nossa casa, né? Na frente do nosso AP, pra nossa janela já dá de cara com uma torre, só que a torre fica um pouco mais longe, né? Então não vai ser realmente janela com janela, e a gente vai ter uma visão da lateral, que vai ser a visão do pôr do sol, né? E como a janela é enorme, gente, a falta de sacada nem me afetou.
De verdade, eu nem liguei pra falta de sacada. O meu namorado que tá ligando mais, porque ele queria realmente uma sacada, né? Mas eu falei pra ele, a gente conversou, né, que seria melhor, mais viável pra gente nesse momento pegar esse apartamento, porque a gente precisa dar andamento ao nosso sonho, sabe? E era um local muito bom, uma localização muito boa, com um lazer muito bom, sabe? Uma segurança. Então a gente viu mais vantagens do que desvantagens em pegar esse apartamento. Ah, o apartamento é de 35 metros quadrados, viu? Ele não tem sacada, mas tem 2 quartos, cozinha, lavanderia e banheiro, que é social, e também suíte, o mesmo banheiro ali, dá pra fazer os dois. No próximo vídeo eu vou explicar pra vocês direitinho o que a gente pretende fazer desse apartamento, o que a gente gostou e o que a gente não gostou, tá? Eu vou mostrar a planta do apartamento pra vocês vão ver exatamente o que eu tô falando. Então já ative o sininho aqui, já se inscreva no canal, tá? Porque quando eu postar aquele vídeo você vai saber, você precisa saber, tá bom? Vocês precisam saber o que tá acontecendo aqui, né? Porque eu tô mostrando pra vocês do zero, desde a compra. Mas é isso, voltando ao foco. Então no dia 9 de abril, né, a gente assinou o contrato com a Cury. A gente assinou o contrato, né, a gente escolheu o nosso empreendimento, assinou o contrato. Mas vamos falar de valores, né? Na primeira vez que a gente foi naquele containerzinho, o gerente, ele perguntou quanto que a gente poderia dar de ato, de entrada. E aí a gente falou que a gente não tinha muito dinheiro, que eu tinha um valor assim muito pequenininho, era 1.175 no FGTS que eu tinha. O meu namorado não tinha como utilizar o FGTS, então não foi possível. E aí a gente tinha 3 mil reais, 2.900 pra poder dar de entrada. Gente, foi isso. A gente deu 2.900, mas o que aconteceu? 500 desses 2.900 é da Cury. E aí você paga uma taxa de corretagem, a comissão dos corretores, né? Então se você der uma entrada muito alta, 500 vai pra Cury, eles vão diluir, né? Então dependendo do valor que você der, né? Eles vão diluir o valor eles vão dar preferência, na verdade, a 500 reais ser da Cury e o restante ser da comissão. Se o restante passar o valor da comissão, então eles vão incorporar nesse da Cury. Então não vai ser mais 500, vai ser um pouco mais, e o restante que você deu vai ser da comissão. Gente, o que eu acho realmente muito bom é vocês tentarem dar o valor mais alto que vocês puderem, porque é muito chato você ficar pagando 2 boletos por mês. Você paga o boleto da Cury, paga o boleto da comissão. Então é muito chato, é bom que você fique só pagando o boleto da Cury, porque é menos uma dor de cabeça pra vocês. Não tem problema se você atrasar o boleto da comissão, né? O importante é você não atrasar o boleto da construtora, que é o mais importante. A comissão, como é paga por fora, né? Porque são 2 boletos diferentes, né? Vem com bancos diferentes, vem com nomes, né? Razões sociais diferentes. Então não tem problema. O importante é você não atrasar o da Cury, porque tem o programa Cury Chega Mais. E nesse programa você paga certinho 6 parcelas e ganha 7ª. E aí paga mais 6 parcelas e ganha 7ª, mas você não pode atrasar. Então ele falou, não atrasa da Cury, você se não puder pagar naquela data da comissão, você manda uma mensagem pra gente, a gente vai agendar uma nova data pra fazer o pagamento desse boleto, mas não atrasa o da Cury. A gente não atrasou o da Cury nenhuma vez, né? A gente também não atrasou o da corretagem, a gente só mudou um pouco as datas aí. Alguns meses a gente coloca uma data um pouco antes ou um pouco depois, dependendo de como tá o nosso momento. Então no dia 9 de abril a gente assinou o contrato lá no estande do empreendimento de Pirituba, mas comprando o apartamento, a unidade aqui no empreendimento de Pirituba. Na semana seguinte só que chegou o boleto, né? Porque a gente foi numa sexta-feira, então na semana seguinte chegou o boleto. Acho que, se eu não me engano, na segunda-feira já chegou o boleto da Cury, e aí uns dias depois chegou o boleto da comissão. Então, o ato não é realmente na hora lá que você tá assinando o contrato, que você já paga pro corretor, pro gerente, não. Vai chegar um boleto pra você no seu e-mail, né? Ou o seu corretor vai te enviar o boleto e aí sim você vai pagar. Então, gente, no dia 9 de abril a gente assinou com a construtora e só no dia 26 de maio que os moradores começaram a assinar. E sim, a gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente tava compartilhando essas angústias uns com os outros. Então foi muito angustiante, por quê? Porque existe uma coisa chamada INCC. INCC, ele é o juros sobre juros. Ele é um reajuste mensal que é feito no seu contrato, nos seus valores. Então você vai lá e compra
o apartamento financiado, tem um valor que é financiado, e se você não tiver dado a entrada toda que precisa e você tiver que ter parcelado a entrada, o INCC vai ser sobre essa entrada. Mas o susto que a gente tomou foi que o INCC não vai só sobre a entrada, ele vai sobre o seu financiamento também. Então até você assinar com a Caixa, você vai ter essa correção de juros de INCC sobre financiamento. Sobre o valor da entrada não é muita coisa, então tipo, minha entrada foi 500, né? Então eu não senti muito o reajuste da entrada, que reajustava R$6, né? Reajusta R$7. Mas é claro, é juros sobre juros. Então aumentou 506 da primeira vez, depois foi no segundo mês, reajustou sobre os 506, não sobre os R$500 da primeira vez. Ele não vai reajustar sobre o valor que você acordou lá, ele vai reajustar sobre o valor já reajustado. Então de 506 ele reajustou mais um pouco para 512, então vai sempre reajustando, 500 depois 515, 516. Só que o financiamento não, o financiamento ele também é juros sobre juros, só que o financiamento meu foi 139 mil. Então começou, o reajuste foi sobre 139 mil. Só tive um reajuste, porque eu assinei em abril com a construtora e em maio com a Caixa, então não deu tempo de reajustar para junho, né? Eles até reajustaram lá no site, só que aí depois quando eles receberem que a minha data de assinatura foi em maio, eles vão retirar esse reajuste. Mas de qualquer forma, é um valor muito alto, né? Porque é sobre o financiamento. Eu só tive um reajuste, mas teve gente que assinou em fevereiro. Então a pessoa teve reajuste de fevereiro para março, de março para abril, de abril para maio, e tem gente que ainda tá assinando. Não sei se já assinou todo mundo, mas teve gente que assinou agora em junho. Então teve outro reajuste de maio para junho. Então, sei lá, 170 mil fica o seu apartamento, você vai acabar se pagando 180, 185 mil. Se possível, vocês precisam juntar os moradores, já tentar achar os moradores, juntar num grupo de WhatsApp, combinar de todo mundo ficar em cima dos seus corretores, porque os corretores vão ficar em cima dos gerentes, os gerentes vão ficar em cima dos coordenadores, os coordenadores vão ficar em cima de quem realmente é responsável por agilizar a assinatura com a Caixa. Porque não é normal, gente, ficar 10 meses, 12 meses, 2 anos sem assinar com a Caixa. O reajuste de INCC é muito alto e não é normal, vocês não precisam disso, tá? Então, gente, INCC é uma coisa muito séria, é um valor muito alto que vocês precisam ficar atentos, tá? Se vocês puderem dar uma entrada muito grande, sabe? O máximo de entrada que vocês puderem dar, deem, gente, porque é um investimento real. Por mais que vocês fiquem apertados naquele momento, não pensem naquele momento em si. Pensem mais pra frente, pensem que depois, isso que vocês fizeram vai ser um adianto muito grande, porque vocês não vão precisar pagar entrada parcelada pra construtora, e caso precise não vai ser uma entrada muito alta. E aí depois também vem a questão de fazer obra quando você estiver lá, vocês vão gastar com obra, então se vocês puderem quitar antes esse parcelamento de entrada com a construtora, pra poder ter esse tempo aí entre essa quitação de entrada e eles entregarem o empreendimento, para poder juntar um dinheiro, porque por mais que vocês fiquem apertados durante 1, 2, 3 anos, dependendo de quanto tempo levar a obra de vocês, depois, mais pra frente, quando vocês receberem o apartamento, vocês já vão estar preparados, vocês já vão estar com tudo engatilhado, com o dinheiro todo certinho, já pra poder pagar, sabe? A obra de vocês não vai durar meses. Então assim, o dinheiro que você puder tirar, guardar pra poder quitar essa entrada, vocês vão parar de pagar INCC. Então, gente, a minha dica pra vocês é: deem o máximo de entrada que vocês puderem, quitem quanto antes a entrada de vocês, caso vocês tenham parcelado com a construtora, e juntem dinheiro pra poder fazer a construção lá, a reforma do seu AP. Bom, vizinhos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com qualquer dúvida que vocês tenham tido, que vocês tenham sobre o processo de compra, de financiamento, né, sobre INCC. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Eu vou responder todas as dúvidas. Vocês podem também acompanhar esse processo meu de compra, o processo de acompanhamento de obra lá no meu Instagram. Me sigam lá no Instagram, é o Instagram do apartamento. Então, o que eu falo lá eu falo sobre apartamento, né, gente? Ah, e não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações, porque se vocês acharam esse conteúdo relevante, com certeza vocês vão achar os próximos mais relevantes ainda. Beijo, vizinhos, até o próximo vídeo. Tchau!